Deu certo? Deu. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Som tá bala, pessoal? Vamos ver. A câmera não apareceu pra mim ainda. Deu certo, Jaranzinho? Deu. Isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Mindset Podcast. Hoje, como todos os outros, eu ainda preciso contar quantos episódios a gente já passou. Né? Toda terça-feira, a mesma ladainha, né? De contar os episódios. Imagino que deva ser quase 40 já. Estamos beirando os 40, né? Deve estar quase em 40 já. Caramba, né, bicho? Já passou bastante coisa. Bastante pessoa aí. E cada vez tem sido aula. Hoje nós tivemos uns probleminhas técnicos e que a gente perdeu a câmera ali, não tá funcionando, e eu quase chegamos com um do ladinho do outro hoje. Inclusive o Divon não queria, tá? Eu não gostei, né? Tira um pouco da atenção rosa. Claro, o cara mais belo. Dá o seu boa noite aí, filho. Boa noite, time. Seguimos aqui para mais um podcast hoje. Vamos conversar com o Giovanni, com o Erison Caetano. Conhece? O famoso Paps. O famoso pai, o famoso meu irmão. Erison fazia tempo, não saía. É, só família. Seu boa noite? Boa noite aí para quem está nos vendo já nesse de antemão aí. O Alistair. Escute, Alistair. Então, para quem já está aí, compartilhe esse podcast hoje. Acredito que vai ser uma noite de uma conversa muito inspiradora, muito da hora, que com certeza pode abrir a nossa mente aí, o nosso espírito também, até mesmo, né? Então, vai compartilhando aí. Hoje a meta é quanto? 50? Ou se a gente bater 50, esse é louco, 50? né? Pô, vamos lá, vamos jogar essa meta então, 50 aí, o Divão dá um brinde. Ele já tá devendo da vez passada. Beleza? Então, uma boa noite, galera aí. Então, vamos passar aí a bola aí para os nossos convidados. Vamos se apresentar. Espera um pouquinho que a câmera dos convidados também... Não é possível. Não é possível. Hoje nós temos que aposentar. Interrompeu aí? Não. Tá indo. Tá indo? Tá em vocês. Tá nós? Vocês três. Ó, enquanto não aparecem os nossos convidados ali, o Divão vai pegar os patrocinadores aqui. Vai dando um jeito aí, Anãozão. Vai pegar os patrocinadores, vai falar nossos patrocinadores, aqueles que fazem esse negócio acontecer aí. Então o Divão vai pegar os patrocinadores, vai falar no microfone. Pra que o Aranzão arrume as câmeras aí e tudo dê certo no dia de hoje. Vai lá, Fio. Bom, pessoal, primeiro, a gente tem gente começando a dar boa noite ali. Calma que eu já tô. Daqui a pouquinho eu vou falar da super novidade, master novidade, hiper mega novidade, como diz a minha mãe, mini set. Ou como diria o Will, Mindsetting. Estamos lançando. Mas antes vamos falar dos patrocinadores. O Leotão me mandou a lista atualizada aqui dos patrocinadores. Deixa eu arrumar o microfone, porque da última vez os caras brigaram comigo dizendo que eu tinha falado fora do microfone. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a lista, um segundo. Elielto. Vamos lá. Bom, primeiro patrocinador, pessoal, Sorvetes Nelato. Sorvetes Nelato é bala, né, filho? Bala, inclusive. Se quiserem mandar, eu vou falar antes do Divon começar a puxar os patrocinadores. Se quiserem mandar um mimo pra gente hoje, hein? Putz, cara, o Elielto tá fazendo uma falta do caramba. Estamos porque esperando um comida, miminho hoje, cara. hein? Podia ver Tamo uma pizza, morrendo alguma de coisa fome. aí. Pizza a gente não tem patrocinador. Mas né, vai que queira ser, né? Vai que... Bom, Um lanche. Sorvetes Nelato, gráfica WD Print do nosso brother Lins, Porão Pub, vários eventos estão fazendo, né? Se não me engano até postaram que vai ter karaokezinho no sábado. Tá tendo uma bastante tardezinha lá, né? Nos domingos. inclusive. Tardezinha no domingo, né? A Icel teve um evento sinistro, a Icel teve. O English Camp, até fizemos uma live junto com o Bruno na quarta-feira para falar sobre o English Camp. Foi muito louco, né? Imagina, os caras trouxeram, se não me engano, uns 10 canadenses pra cá, pra conversar com os caras. Então foi, imagina, oportunidade única aqui na nossa região. Acredito que o Bruno faça isso de novo, não sei em quanto tempo, né? Mas muito inédito aqui na nossa região. A da Liz Presentes também, ali na frente do Monte Oreb, tá? Mimos da Eli, muito legal também. Hoje não tá aqui a nossa canequinha, mas não tem problema. Mas é da nossa canequinha, lembram? Mimos da Eli. Um abraço lá pra Eli e pro Tony. Barbearia Corujão, do nosso brother Igor, que faz parte aqui do projeto da Mindset também. Se quiser dar um talentinho antes do carnaval, só dá-lhe.
Barbearia do Legates também, fica ali na frente da prefeitura. Se o negão tiver fechado e o Corre tiver no fechado, Legates. corre no Legates. E se o Legates tiver fechado, Corre dá no ali Igor, Igor. né? Não vai em outro lugar, senão vocês quebram. Quebra a firma. Da Carol Brigadeiros Gourmet também. Show de bola, eles mandaram aqui pra gente os brigadeirinhos. Também aceitamos novamente, se quiserem mandar. Tabacaria Horas, você foi lá ou não? Cara, a inauguração do Tutu é bombou, hein? Cheio de gente, hein, bicho? Mas elogiaram sábado, pra ele domingo. aí, que não tinha condições de entrar lá. Nossa, eu tô devendo uma visita lá no Thunder. Foi da tamo hora, junto. hein? Parabéns Show pro de Thunder bola. aí. Decor Rei também, muito legal, a loja deles perfeita, Nosso muito amigo bonita. Giovanão, quem quiser colar lá, Um abraço pro Gi, pra Michele também. ele falou que tá fazendo umas negociação boa lá, hein? Nós tem que estar pessoalmente na loja pra Massa. conhecer e trocar uma ideia. JPet, do nosso amigo João Paulo, show de bola. Ó, acabei de ver o nome ali embaixo de dois patrocinadores novos. Bala. JPet, do nosso amigo João Paulo. Então, se você precisa de uma ração pra cachorro, gato, passarinho, Papagaio, qualquer coisa, tartaruga. Papagaio pode ter, né? Papagaio pode. Não é crime ter papagaio? Não? Tem que ter a Legalização. Tem que ter pode crer. Então, Vai se ser você bem. tiver um papagaio com braçadeira, vai lá no com a Hellerman lá. Se der um papagaio e tiver uma Hellerman, você pode Passa comprar lá. ração lá na JP. Se não tiver, é por sua conta e risco, hein? Armazém Gourmet, esse aqui podia mandar uma porçãozinha de batatinha, hein? O Armazém Gourmet faz hora cantando aí, hein? Se tivesse uma porçãozinha de batatinha, seu auge, né? Engie Engenharia vai estar testando, pessoal. Falei pro João Guilherme. Um conceito que eu estou desenvolvendo. Tá bala já, Razão? Até suou, Os pessoal. convidados já estavam aparecendo. Se quiser parar e só pra continuar dar um oi. depois, hein? Não, O Henrique viu vamos seguindo ou o não? Aranha Você que entrar em sabe, desespero. Vamos seguindo que tá quase no final já. Então vai lá. Engenharia, estamos desenvolvendo lá com o João Guilherme mais uma tática de postagens. Vocês vão acompanhar durante a semana. Funerária Santa Paz, do nosso amigo, né? Tio do filhote. Cleiton, Cleiton Marquioro. Maravilhoso, né, mano? Inclusive, ele hoje tá Tá assistindo. acompanhando? Tá. Um beijo, abraço pra Tei, tia Tei, saudade então. de você. Vamos lá. Buenos Higienização, foram fazer uns trampos lá em casa. Os caras são bem caprichosos, fica show de bola. Sofá, higienização de sofá, de carro, eles fazem de tudo. Eletrofá, serviços elétricos, elétricos ou eletrônicos? Elétricos, né? Contabiliza soluções contábeis. Eles são os patrocinadores exclusivos da Mindset, eles têm exclusividade com a Mindset. Então, como eu sempre digo, chegando aí a época de declaração de imposto de renda, não dá mancada, corre atrás dos caras que eles conseguem te ajudar. Massa? Estúdios Will, nossa estrutura bala aí, tá? Então, se vocês tem intenção de fazer um projeto similar ao nosso, tem essa intenção, chama aí os estúdios, que bala, tá? Banca do Bode. A banca do bode, hein? Tá online aí, bode. Banca do Bode é para esportes, aposta esportiva? Apostas esportivas, isso aí. Apostas esportivas, pessoal. Você que curte isso aí, E tem umas cotação bem boa lá esse pra quem gosta de universo, apostar, corre tem lá. a manha de ganhar dinheiro nisso aí, corre lá que o Bode é o canal. E por último, mas não menos importante, importantíssimo. Mais um novo patrocinador. Mais que um temos novo aí. patrocinador, Mercado Gabriel, lá do Gabi. Cara, esse cara é meu brother, velho. Massa, estamos caminhando esse projeto, começando esse projeto aí junto aí, vamos caminhar junto e se Deus quiser vai abençoar muito o negócio, Gabi. Tamo junto. O mercado do Gabi fica ali no Butieiro, tem a Rei e você sobe como se estivesse indo lá pro Manejeque. Lá pra chácara do Como se Manejé. estivesse indo pro Manejeque. Ali, fica à direita ali. Pra aqueles lados. Pra aqueles lados. Massa? Fica ali o mercado do Gabi. Várias promoções, segue lá o Gabi que ele vive postando. Massa? Tamo junto, pessoal. E é isso. Agora vamos lá? Bala. Chegou a hora? Então, por gentileza, boa noite, meus amigos. Se apresentem. Como é que vocês estão agora, oficialmente? Boa noite. Apareceu. Apareceu eles lá, Aranzinho? Estão na tela já. Boa noite para todos. É um prazer imenso estar com Isso vocês aí. aqui. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, é show de bola. Rapaziada, tudo dentro de cada área que vocês estão trazendo é muito relevante o que vocês estão fazendo. E é um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto, meu irmão. Literalmente, agora não é nem brincadeira, né? Normalmente a gente fala meu Literalmente, brother, irmão. meu irmão. Normalmente ele é meu irmão. De verdade. Sim. Boa noite. Boa noite, né? Fico feliz de estar aqui também. Agradeço o convite. Feliz por esse projeto também de vocês, os planos aí, Show. né? E a forma como tem acontecido. Esperamos
cooperar também nisso. Isso aí, né? isso aí. Tá junto. Bom, vocês são a comunidade Zoe, certo? O que é a comunidade Zoe? Onde que ela fica? Como começou? Qual que é a história da comunidade Zoe, pra gente começar a nossa conversa? Ok, então eu sou o Giovanni, né? Quem não me conhece, sou pastor da comunidade Zoe. E nós iniciamos hoje 5 anos, 6 anos, vamos para o 6º ano agora, em março. E nós iniciamos, eu acredito que da forma como deve uma comunidade iniciar. Né? Comunidade cristã, uma igreja, com o objetivo de cooperar para o crescimento do Evangelho, para a proclamação do Evangelho e para que a obra de Deus aconteça nessa terra. Então, graças a Deus, eu percebo que iniciamos com essa motivação no coração. Também uma resposta, né, à vocação, um chamado que nós sentimos, e aqueles que se aproximam de Cristo logo sentem também esse chamado, essa necessidade de proclamar, de externar a sua fé. E iniciamos primeiramente em Curitiba, começamos lá, colocamos diante de Deus também, né, qual que era a ideia, mas a princípio o nosso coração estava ali. Iniciamos nas Mercês, primeiro num hotel, tínhamos um grupo, depois fomos para as Mercês, e com a questão do Covid, né, pandemia, nós tivemos que fechar as portas lá, tinha aluguel e toda a situação acontecendo, né, e ficou parado praticamente 1 ano lá em Curitiba, era bandeira vermelha, bandeira laranja o tempo todo. Verdade. E também nós não tínhamos a intenção de trazer as pessoas no momento que era importante ficar em casa, né? Então a gente falava, a gente vai se reunir naqueles momentos mais críticos, mas se você acha que tem que ficar em casa, fica em casa. Rezamos por vocês, Isso, estamos juntos dessa forma. Só que com a questão do aluguel para pagar e toda a situação, nós tivemos que sair de lá. E eu moro aqui em Rio Branco, né? Eu sou daqui de Rio Branco. Então começamos a reunir na garagem ali com o pessoal que era daqui também e que ia para lá. E nesse período você já morava aqui ou você deslocava para lá? Eu me deslocava para lá. Nossa. Teve um tempo da minha vida que eu tinha a intenção de ir para lá. Então a gente se organizou para ir para lá e começou a trabalhar com a galera que nos acompanhava lá para iniciar essa comunidade. E daí acabou que a nossa vida também foi se fazendo por aqui. Os planos de mudar ficaram mais distantes. E aqui iniciamos com o grupo que nos acompanhava, que saía daqui para ir para lá. Logo foi crescendo, alugamos um espaço. Agora estamos localizados ali próximo à Ponte de Ferro de Rio Branco do Sul, na entrada da cidade. Show. Bala. Nosso amigo também, conte a sua história aí, né, nessa Eu caí comunidade. de paraquedas na Zoe, estava caminhando com o Brunello na Cross, e a Cross ela tem essa condição de nós praticarmos o Evangelho lá dentro. Então a gente tem essa condição de estar em comunhão o tempo todo, em contato com a palavra, proclamando o Evangelho, mas nós não tínhamos um lugar específico para que a gente pudesse estar com a comunidade, assim, com né, externo. E apareceu a oportunidade de a gente estar caminhando com o Giovanni ali, e o Brunello trouxe a gente para unir forças, e a gente acabou ficando. Eu acabei ficando ali, continuei caminhando com eles ali, seguimos ali agora. No mesmo propósito, o propósito não mudou, é o mesmo, né? Somos um corpo. E continuamos caminhando com a mesma perspectiva, o mesmo olhar do Evangelho, a mesma forma de pensar. Aquilo que a gente já vinha trazendo, a gente continua caminhando ali. Interessante. Antes de nós continuarmos, né, entendendo um pouco mais da comunidade de vocês, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Porque olha pro, né, principalmente os caras mais barbudos, assim, né? Esses caras mais carecão, assim. Tipo, uma barba de voo, mas assim. Pra gente. Nem entrar no assunto da minha barba aqui. O Divão pega no pé do Alisson. Pra vocês não passar vergonha, eu nem vou falar da minha barba. Mas acho que é interessante
nós falarmos assim do que é, né, nós nos colocamos, mas o que nós éramos antes, o que nós somos agora, né? Porque as pessoas olham e dizem, poxa, como que eles estão ali, né? Mas não sabem de toda uma trajetória que teve por trás disso, né? Sim. Então, se contar um pouquinho da história, acredito que é válido, filho. Porque as pessoas olham, a comunidade Zoe, mas o que acrescentou, o que isso acrescentou, o que era antes, né? O que era você antes de conhecer Jesus, conhecer isso, o que era você era antes. Porque eu acredito que existe essa mudança do pensamento a partir que você realmente conhece aquilo que você falou, né? O Evangelho, né? Acredito que é válido contar uma parte dessa história, assim, né? Legal você ter comentado isso também, Papos, porque... lembrar do microfone, né? Legal você ter comentado isso, porque quando você falou, quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que dar uma resposta. Mais ou menos isso, né? Tem que ir de encontro, dar uma resposta. Sim. E o que te levou? Qual que foi o momento de tipo, cara, você sentiu que, não sei, né? Tipo, sentiu que tinha que dar respostas, tinha que caminhar em direção, ou que decidiu, cara, eu devo ser, o meu chamado é ser pastor. O chamado é ter não sei se é ter uma igreja. É interessante isso, porque não é ter se uma a gente igreja, for olhar, é tua. for olhar o viés de cada um, como que aconteceu tudo isso, eu acredito que nós dois estamos no extremo do iceberg, assim, diferente. O extremo da história e pro extremo da história, porque o que me levou a Cristo, o que me levou ao Evangelho, o que me levou foi a necessidade. Porque eu acredito que a maior parte do ser humano acaba indo buscar solução em Cristo quando está na pior. Então a minha condição foi essa mesmo. Eu, num momento de desatino total, só tinha um lugar para olhar, era para cima, para Cristo. E aí acredito que Deus foi colocando pessoas no meu caminho, de extrema relevância para a minha vida, que me fizeram entender realmente um propósito dentro disso. E aí todo o resto foi desencadeando, né? Eu fui estudar, fui aprender realmente sobre aquilo que eu creio. É algo que a gente sempre comenta, que não tem como a gente servir um Deus que a gente não conhece. Você precisa conhecer o Deus que você serve, então... Mas eu vim pelo viés da necessidade, ainda me encontrei pedindo, clamando a Deus, né? Eu acredito que o Giovanni está na outra ponta, né? Eu, na verdade, bem cedo, desde sempre, assim, na minha vida, eu tive uma tendência em buscar conhecer a Deus de alguma forma. Minha mãe era católica, meu avô sempre, também, a vida inteira, e ela tentava me levar para a igreja católica também, algumas vezes eu ia, mas eu lembro que minha mãe um dia me ensinou a orar, e ela falou, olha, Giovanni, depois que você ter esse momento rezando, também ore, fale com Deus, né? E aquilo ali, desde aquele tempo eu era criança, aquilo ali mudou muito a minha vida. Então, antes de eu ir para uma igreja evangélica, eu já tinha lido 2 livros inteiros da Bíblia, naquela biblião, sabe? Aquela grande, né? Na biblião católica, né? Grandona, assim. Tinha lido Jó. Não sei se você já leu Jó, mas Jó é um livro extremamente pesado para ler. Então, para um pré-adolescente, 10, 11 anos, eu tinha lido. Daí tinha lido Mateus também. E eu sempre tive esse interesse. Vivi a minha vida muito, minha infância e adolescente, assim, muito para mim mesmo. E quando eu tinha 13 para 14 anos, fui em um retiro na igreja, então, batista aqui, né, em Rio Branco, que naquela época era o pastor Kels. E ali eu tive um primeiro contato com o povo que se reunia ali para estudar, para buscar a Deus e tudo mais, mas também no meu coração uma experiência muito especial. Então, eu lembro que em um determinado momento eu chorei bastante, eu senti que um vazio no meu coração estava sendo preenchido, sabe? Me senti diferente. E decidi então servir a Deus. Comecei ali a dar os passos no conhecimento da sua palavra e partir dali a minha caminhada de uma busca por Deus e pelo conhecimento de Deus. Com 17 anos ingressei na primeira faculdade de teologia e já com uma inclinação
pro ministério. Desde lá. pensando, já. Aham. Minha primeira vontade na vida era ser jogador de futebol. A segunda era ser, a segunda era ser pastor. Tava bem próximo. Aham, e eu já sonhava, não, eu quero ser um pastor, quero estar à frente de uma igreja e tal. É claro, depois a gente vai vendo como que é, os desafios e a realidade. No início é muita empolgação, né? A gente vê de fora, assim, e depois você vê que é sério, que é um compromisso de fato, né? Isso à medida que o tempo vai passando. Então, terminei com 21 anos, eu terminei a faculdade. E logo já tinha um reconhecimento da igreja. Nesse tempo conheci o Aron, né? A gente caminhou junto aqui. O Alistair tinha 1 ano de idade. Aham, a gente caminhou aqui em Itaperuçu Era por um pequenininho. tempo. Realmente pequeno polegar. Então a história com o Aron já é antiga, né? Já. Mas era os dois piados, na verdade, né? Os dois Verdade. piados. Eu com 19, 20 anos, né? Vim pra cá, o Aron um pouquinho... Nosso falecido pai ainda ali no mercado, o Giovanni vinha me buscar toda manhã pra gente ir pra academia. Tinha isso, tem essa história aí. Era parceiro Era de parceira. força. Depois a gente se afastou, ficou anos Ficou. sem se ver, né? Muito Daí tempo eu, sem se ver. daí eu continuei a estudar, depois fiz mais uma faculdade de teologia, porque a minha não tinha o reconhecimento pelo MEC, primeira. Fiz uma pós, fiz um mestrado, né? Daí... E então, há 5 anos, nós iniciamos a Comunidade Zoe, né? Ela é uma igreja mais nova, mas desde sempre eu estive na igreja, estive à Engajado. frente. Agora são mais de 20 anos aí de experiência no ministério. Mas 20 anos comigo 18 também? Oi? A Zoe Não, tem 20 anos? 5 anos, 6 anos a Zoe, mas de ministério eu somo mais de 20 anos. né? Entendi. 2002 foi o momento que eu comecei integralmente no ministério e já tinha ali um reconhecimento pastoral. Acho que foi em Giro também, em 2002, acho que foi. Ao ministério, que era o perfil nosso antigamente, era ser ungido. Hoje eu já não tenho mais esse pensamento, mas eu tinha. Então teve o reconhecimento desde 2002, estamos em 2023. então- Reconhecimento, quem reconhecia? Era a igreja? Como que É, funcionava? basicamente a igreja, né? Então, A igreja que você o frequentava. pastor da igreja, primeiramente, a igreja e você Batista mesmo, na né? época. Na época, sim. Houve uma transição ali, né? Da igreja batista para a igreja da restauração. Entendi. Mas era isso. Eu imagino que seja um desafio diário, esse caminho, né? Porque você acaba tendo pessoas na sua responsabilidade, né? Não pessoas na sua responsabilidade, mas talvez se você pega o microfone para falar no domingo, que é o dia do culto, e você direciona as pessoas para o caminho X, possivelmente muitas pessoas irão para esse caminho, né? Se você direciona para o caminho errado, ou sei lá, né? Você tem que ter uma... Sim. Como que é moldado essa... Claro que é a Bíblia, né? Cristo é a Sim. direção. Sempre Cristo vai ser a direção. Essa é a base. Mas como que... Pra gente começar a conversar sobre a teologia, talvez, né? Que é um dos temas que a gente vai conversar. Como é que você direciona esse caminho? Porque é uma responsabilidade muito grande, na minha opinião. A tua opinião é... você leu a palavra, trouxe entendimento para as pessoas. Se o teu entendimento não for o entendimento que leva para Cristo, está levando a galera pro buraco. Sim. E esse peso, né, deve ser um fardo... É uma responsabilidade muito grande. E assim, essa pergunta ela é bem... dá para abrir um leque enorme, né? Mas primeiro, o que você falou é algo muito forte para nós que estamos à frente. Por quê? Porque nós temos um grande problema. Aquilo que nós falamos, normalmente as pessoas acreditam, aqueles que estão ali. Né? Isso é um problema por quê? Porque se você falar algo errado, as pessoas também acreditam, Sim. certo? Então você pode conduzir, como você mesmo colocou, pessoas para um caminho errado e mesmo às vezes tendo A vontade de a conduzir. vontade de acertar, ou Sim. né, mesmo tendo uma sinceridade ali no teu coração. Eu vejo que a minha caminhada como pastor, nos primeiros 7 anos de ministério, quando eu olho, eu falo, cara,
eu falei muita bobagem, falei muita coisa errada, certo? Graças a Deus hoje eu posso consertar e tentar consertar, né? Mas quantas pessoas que me ouviram e creram naquilo que eu falei, eu não estou dizendo que tudo também, né? Mas muita coisa eu conduzi de forma errada, sem o conhecimento correto. E esse é o grande problema, né? Então, assim, um perfil que o frequentador de igreja precisa ter, que nem sempre é bem visto, é o perfil de crítico, sabe? Em relação àquilo que se é falado. Porque as pessoas, elas costumam, de fato, ir para a igreja e aceitar tudo, comer tudo que o pastor falou, é Deus falando. Ele está falando, o líder da igreja, não é o pastor, às vezes é o líder, o padre, seja quem for. Aquilo ali é Deus, é a voz de Deus. E a verdade é que não é bem assim. Mas nós entramos sempre, tem uma questão cultural que é verdadeira, que o povo não gosta de ler. Eu não gostava de ler. Eu não tenho apreço pela leitura. Hoje eu leio, hoje eu tenho apreço pela leitura, mas eu não tinha. Eu tenho 90 páginas para ler de um livro lá que tá me dando tontura. Parece que eu pego, cara, eu penso, não, vou ler 2. Mas é por necessidade pelo trabalho ou é por criar o hábito, cara. Pra criar o hábito. Conseguir criar o hábito. Então, essa é a dificuldade. Porque daí as pessoas não leem. As pessoas não têm o hábito da leitura. As pessoas não buscam o conhecimento. E elas não têm base daí para dizer ou não se aquilo que está sendo falado é realmente certo ou errado. Como que você vai desembasar alguém se você não tem base também? Então, se as pessoas não leem, não procuram, porque partindo do princípio que nós vamos sempre partir da igreja, a Bíblia como base, então as Escrituras, ela é a revelação especial de Deus para nós. Ali está contido tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos dele, de como ele pensa para nós. Se a pessoa não lê e não tem a prática de buscar das Escrituras, como que ela vai saber se é certo ou não? Aí pode ser conduzido de qualquer forma, né? Sim. E a gente vê vários, não o tema, né? Mas a gente acaba vendo vários escândalos, né? Sim. Que acontecem. Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica. Não teve aquele tempo lá, exemplo? Aquele cara lá do Nordeste, se não me engano, o cara era espírita, alguma coisa. E aí, João de Deus, cara. Lembra? Que não era de Deus nada. Não tinha nada de Deus, o maluco. E foi isso, basicamente. Ele conduzia as pessoas para um abatedouro. Sim, terrível, né? Terrível, cara, terrível. Então, isso é uma verdade. É isso. A busca... Engraçado que a gente volta a todo o tema, seja empreendedorismo, seja nesse sentido, a busca de informação sempre vai ser a base para o nosso desenvolvimento. Sempre, sim. Né? Show. Então, às vezes a gente pode pensar que é um tiro no pé, né? Você querer pessoas que têm um senso crítico próximo a você, que avaliem, que falem, ô, pastor, isso está na Bíblia mesmo, está nas Escrituras, mas é o correto hoje, né? As pessoas, eu não quero que ninguém siga tudo aquilo que eu falo. Na verdade, nós somos um grupo que buscamos na palavra seguir o que a palavra de Deus fala. Verdade, né? E a hora que eu assumo o dono da verdade, que eu sou, a minha palavra não é incontestável, é a boa, eu sou ungido, eu acho que eu entro por um caminho muito perigoso. Um risco absurdo. Tremendo. Risco absurdo. E até aquela parte assim, né, de já não é mais o Deus fazendo em nós, né? Já é praticamente o nosso humano falando, né? Sim, isso tem muito. Isso que eu falo, tem muitos, né? E às vezes a pessoa tá lá na igreja e fala aquilo que ela quer escutar, né? Puxa, escutei aquilo que eu queria. Aí aquietou o coração, mas de um dia ela pode escutar algo que mexeu na ferida, né? E daí, o que vai fazer? Sim. Né? Entendeu? Então, assim, é algo assim que realmente é preciso levar o povo a pensar, né? Certo. Igual, por exemplo, assim, nesse dia fomos pra gente ir tocando, né? Fomos lá no cemitério lá, fomos visitar o túmulo da minha mãe. E a minha filha, né, de 2 anos, ela falou assim, eu quero ver a vovó. Eu falei, filha, a vovó morreu. Daí a minha esposa falou assim, ela foi pro céu. As pessoas vão pro céu. Eu falei,
Algumas vão pro céu, outras vão pro inferno. Uma dúvida, Né? Porque querendo ou não é a realidade. E muitas pessoas não acreditam nisso, né? Mas tá lá na palavra, né? Então, e aí até minha esposa falou, então nós precisamos andar no caminho reto, no caminho de Deus, para que a gente também esteja no céu, né? Esteja com ele, né? Então acredito que precisa abrir essa mente. Falar a verdade. Não que nós vamos, né, chegar e dizer, se eu não fizer isso, se eu não aceitar Deus, vai pro inferno, né? Mas realmente sentir, uns vão por necessidade, né? Sim. E outros já estão no E caminho. não tem nada de errado nisso. Claro. Pode ir, né? Trata-se disso, né? Trata de ir, né? O fundamento da fé protestante, hoje evangélica, a princípio, é a palavra de Deus. Mas nem sempre isso é levado em conta, né? Então, o que é muito levado em conta não é a palavra em si, ou que nós chamamos uma interpretação fiel a ela, mas aquilo que eu penso a respeito dela. Né? Então, aquilo que eu penso a respeito da palavra é uma coisa. Às vezes nem sempre é o que está falando, né? Então existe uma carta endereçada. Assim, a gente que está nesse meio, nós temos esse processo de entender o que foi escrito para aquela época, naquele contexto, naquela situação. Poxa, existiu algo escrito que nós consideramos verdade. Agora nós contextualizamos aqui, né, nesse meio que nós estamos. E então nós aplicamos para a nossa vida. Então existe um caminho assim que é desconhecido de muitos, né? E o que se tem hoje por falta de informação é um tratar de qualquer jeito a palavra. Então, assim, eu respeito aquelas pessoas que acham, não, o Arão vai ler isso daqui e para ele vai falar uma coisa. Eu vou ler o mesmo texto e para mim vai falar outra coisa. Mas e daí? Se o cara leu o texto e falou assim, eu tenho que matar a pessoa lá. É Deus que está falando, não é verdade? Então, assim, nós partimos do princípio de que existe uma mensagem a qual o autor quis trazer. E a mensagem inspirada por Deus do autor é nossa responsabilidade buscar entender aquilo que o autor quis passar. Não aquilo que eu quero passar, não aquilo que eu senti de passar, não aquilo que me brilhou o olho na hora, mas aquilo que o autor tinha em mente, que é o que nós chamamos de intenção autoral, no quesito fundamental da palavra, de pesquisa da palavra. Então nós trazemos, o autor quis dizer isso para essa igreja. Como seria agora para o nosso contexto? Dias atuais, né? De que forma nós aplicamos isso? Aí, assim, nós buscamos um respeito à palavra e à mensagem. Se você tivesse escrito um texto, 2000 anos, com o objetivo de alcançar toda a humanidade posterior, você não gostaria que esse texto fosse entendido e passado fielmente aos demais? Sim. E não fosse usado, né? Costumo dizer que um dos grandes erros hoje da igreja evangélica, cristã, em geral também, não é pregar a palavra, mas usar a palavra para pregar aquilo que eu acho. Né? A fé se tornou uma prateleira do que as pessoas precisam. A fé se tornou uma prateleira de o que você precisa, qual é a bênção que você precisa, qual é a necessidade que você está tendo. Não, então eu vou em tal lugar porque lá me oferece essa bênção aqui, essa necessidade aqui. E a palavra ela não tem esse objetivo. Inclusive ela vai de encontro muitas vezes com aquilo que a gente tem como proposta. A nossa vida, né? Você escolhe algo e aquilo acaba indo contra a tua vontade. Mas esse abrir de mão daí já é outra conversa, né? É muito comum, e eu já fiz muitas vezes também. Assim, agora não faço mais, eu dei alguns passos, em relação a isso. Mas é muito comum a pessoa assim, puxa vida, eu quero falar de perdão. Deixa eu achar um texto aqui, eu quero falar isso de perdão. Deixa eu achar um texto aqui para me auxiliar. Ela vai lá, procura um texto, mas ela já está com tudo para falar.
Eu já tenho O texto é só para dar um respaldo, só para Só dizer pra dizer assim, que ó, chegou da é Bíblia. Bíblia. É só pra O pessoal começar, olhar né? e falar assim, É esse pra cara tá falando da Bíblia, né? Então, mas na verdade ele já tá com tudo para falar. É muito difícil você chegar pro texto com a mente sem pré-pensamentos e propósitos, chegar pro texto e olhar assim, pô, o que o autor quis falar para aquela comunidade? Então, e dali o que eu posso aplicar na minha vida e na minha comunidade. Então, sair dessa mensagem, dessa forma, dessa pregação, para pregação do... Tem um gato aqui. É o gatinho, ele faz Meu ele Deus do faz parte céu. da nossa live. as duas. Tem que liberar as duas pra Todo ele. podcast ele tá presente. Ah, ele tá aqui, que susto. Pensei que era o Alistair que tava me batendo na frente. Sabe que é pra eu parar de falar? Foi aí já. Não, deixa ele aí. Ele só pra outro aqui, É isso. Não, ele passou. Aí ele sai só pra naquela. É o rolê dele da live. Não perca o fio da meada. Você tá lá. Tá bom. Tem o time no podcast que ele sabe a hora que Ele começa, sabe o ele momento. Então nós temos que... nós demos esse salto e hoje, graças a Deus, eu digo pela misericórdia de Deus, não por mim mesmo, né? Nós temos buscado isso, sabe? Essa fidelidade, esse cuidado e até mesmo esse respeito em relação à palavra. Eu digo que nós temos os nossos erros, mas eu sempre deixo claro para a equipe, né, o pessoal que está junto comigo, que nos ajudemos uns aos outros ali. Né? E às vezes eu posso chegar ali e trazer uma palavra e falar, ô João, aquilo ali é coisa tua, cara, não está na Bíblia. E eu tenho que chegar com sinceridade pro pessoal que tá ali e falar, ó, gente, eu acho que eu errei aqui. Por quê? Porque a gente tá falando algo muito sério, como disse lá no início, né? São pessoas que estão ouvindo e estão crendo naquilo, cara. Então não é para eu ir ali falar de mim mesmo, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Ou lá, ouvi um pregador falando isso, que isso é moda. Agora tem os famosos, né? Então eu vou reproduzir. Daí eu vou reproduzir do meu jeito. Poxa, eu acho que nós temos esse sustento na palavra de Deus. E se nós temos o fundamento na palavra de Deus, a ela nós temos que dar esse respeito. Dois pontos que eu acho que é interessante, que você comenta, não todos os pontos, né, mas pontos que eu acho que são importantes. Não existir a necessidade de você ter que emocionar as pessoas, né? Sim. Porque exatamente o caminho contrário, às vezes, é você ver. Exemplo, não para comentar, mas vejo muita gente postando Pastor Dave, sabe? Acho muito legal as mensagens dele, mas vejo que grande parte das pessoas às vezes procuram fugas, sabe? Procuram fugas assim como eu já fiz, né? Às vezes você tá ali deprimidão, pô, queria escutar uma mensagem, vou ali procurar o Pastor Dave e chorar. Pronto, você resolveu o seu problema. Ou aquelas bibliazinhas antigas que você abria um zíperzinho e puxava uma mensaginha, lembra? Que era um negócio, é tipo isso, cara. O engraçado é que essa bibliazinha aí não tem lá, né? Judas se enforcou, né? Não, Isso é só mais top. Isso, né? Coisinha só boa mais sem top. contexto. É que ninguém quer a Bíblia pra sofrer, né? né? Quer a Bíblia só pra eu glória, quero- só pra, né? Mas também é sofrimento, né? Jó, não viu aquela discussão que ele teve com Deus, a gigantesca de Jó? Só viu o final. E Jó recebeu tudo isso. Em dobro. Jó recebeu tudo, todos os filhos, 140 mil, tal, recebe tudo. E é isso, né? Normalmente não vou generalizar. Mas eu vejo que existe muito um caminho de tipo, a pessoa chorou, então foi Deus. Isso. Se não chorou, É. cara, é bem assim, Não senti o nada. pastor tá vacilando. Não, ou e assim, o pregador, ou o pai tá vacilando. Tem que chorar. Se não chorar, não veio mais. E o sentimento, isso a gente estuda também, né? O sentimento, ele quando uma pessoa é tocada no seu sentimento, ela se abre para ouvir, certo? Então, assim, até a questão da pessoa ter um momento onde ela é tocada sentimentalmente não é o maior problema, porque nós somos pessoas sentimentais. O problema é que daí ela se abre para ouvir. E o que ela vai ouvir? Porque se ela ouvir coisa boa, se ela ouvir verdade, se ela ouvir, né, a palavra de Deus, aquilo vai acrescentar para a vida dela. O problema é que às vezes a pessoa que sabe tocar muito bem o sentimento, ela não sabe apresentar verdadeiramente a palavra. Daí ela enche a pessoa de doutrina, enche a pessoa de legalismo, que são
outro, né, assuntos aí grandes, enche a pessoa de um monte de coisa que não vai acrescentar de fato para a vida dela. E ela que emocionalmente, ela sai, puxa, Deus falou comigo, Deus tratou na minha vida. Acaba o momento em si do sentimento, passa aquele instante, é paliativo, no outro dia a pessoa está igual, não acrescentou para que ela mudasse a forma de vida ou pensasse diferente. Foi só momentâneo. Mas como ela se supriu do sentimento momentaneamente, a impressão que teve é que resolveu, né? Zerou, né? Começou de novo. Vamos lá, agora Mas pra frente. no outro dia tá ali o mesmo problema, a mesma circunstância. E o que a palavra nos traz quando ela é levada a sério, olhada, o critério, a critério, é que ela vai te mostrando como caminhar, como mudar, como encarar a adversidade apresentada pela vida. Como entender que aquilo ali, que Deus está com você em todos os momentos. Mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nos momentos que não são agradáveis, Deus está contigo. Então você vai aprendendo a caminhar no meio desse sofrimento, lembrando que Deus está com você. E nem tudo é um sentimento de alegria, de felicidade, eu só regozijo das coisas, né? Eu acredito que isso acaba causando mais mal do que trazendo um benefício para a pessoa, não tem? Com certeza. Deus é verdade e realidade. E isso nós vivenciamos e recebemos. Isso é mente mesmo. É você compreender e assimilar, né? Então, o campo emocional faz parte de nós, mas não deve decidir a nossa vida, nem os nossos passos. Não é verdade? Quantos de vocês tomaram boas decisões no campo emocional, né? Pelo sentimento? Normalmente a gente só toma na cabeça, né? Só dá problema. Mas quando que nós tomamos boas decisões? Quando nós pensamos, refletimos, entendemos a realidade e nela, né, nós caminhamos. Quantas a gente já se arrependeu por emocionalmente decidir, né? Sim. Nossa, milhares de vezes que eu podia ter ficado quieto. Podia ter tirado o quieto. Por que não fiquei quieto, né? Milhares, puta merda, cara. Esse momento era só ter ficado quieto, tinha evitado uma confusão gigantesca. Sim. Legal. Quero, dar uma- antes do filhote? Fio falar, eu quero dar um abraço aqui antes que suma daqui. Minha tia Odete Cardoso, lá de Rio Branco. Ô tia, obrigado por estar assistindo nós aí. Um abraço pra vocês aí, pra tia, pro tio Amazor. Sandro Capreta também tá assistindo. Um abraço pra vocês aí. Quer Bala, mandar filhote. Eu tenho uns boa noite que não sei se é todos, mas vou mandar. Eu vou ver, Mandem. eu vejo aqui se passar. Algum. Nosso querido doutor Zima, né? Teve aí com a gente, tá assistindo. Mandou um boa noite, meus amigos. Boa noite, doutor Zima. Tamo junto. Ele falou do corte que fizeram dele. Falou que ele falou. Ele curtiu. Curtiu? Ele curtiu. Ele falou, me botou o vídeo bem na hora que eu fui mal educado. Um boa noite pra Ed também, que tá assistindo a gente. Pra tia Rosane, que tá online aí, um boa noite também. Elisete Rocha de Faria também, tá ali, ó. Boa noite. Eu já não tá. Sogra do Gia aí. Show. Aqui temos também o Igor Moreira, né? Tá online aí com a gente, sempre. A Anne Caroline Teixeira, um boa noite a todos, estamos ligados aqui. Beijo pro Gi. Quem será que é essa? A dele também tá vendo. Tia Tele tá online, Legateira também já apareceu aí. Aranzeira, O Arame Cristiano Brinquedos Cristo. tá lá. Cristiano é lá da comunidade. Cristiano Cristo, isso. Aí, ó. Pessoal, quero aproveitar esse timezinho para nós lançar a braba, né? 16 Opa. pessoas vendo, vamos lançar a braba. Pessoal, lancei ali o link, tá? Tá ali, ó, fixado. Loja da Mindset, nosso novo projeto, Mindset Clothes. Tá lá, ó. Bala. A bala, ó, a camisetão ali, ó. Aranzão. Tá mostra a longe. camisetão Tá aí. longe. Como é que eu vou Fica mostrar? de pé aqui atrás, ó. Pra você mostrar essa camisetona. O Rui Guarão é muito grande, ó. Não, Orães. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Ah lá. Mindset Clothes. Essa é a logo da Mindset Clothes. Mindset Clothes, ou MS. Se você quer uma camisetona bala bonita, nós temos 4 modelos. Entra lá naquele link, segue o Instagram. A gente não vai divulgar nas nossas redes sociais a priori. A gente vai trazer só para as pessoas que participam do podcast mesmo, que acompanham a gente e querem continuar acompanhando externamente. Tem uma camisetinha bala da Mindset. Só para passar rapidinho para vocês, ó. A gente tem
a camisetinha da Mindset Training. Até mostrar aqui, ó. Olha só, nessa Foca câmera aqui, lá, ó. foca Peraí, lá. peraí. Ó, vou mostrar todas as artes que a gente tem. Joga nessa aqui mesmo, Marazão. Então, nessa daí. É, então beleza. Ó, essa aqui, Pertinho. ó. Da Mindset Clothes. Deixa eu ir mais pro outro lado. Aí. Se liga aí, pessoal. Bala demais. Massa. Tem a Mindset Training. E quem que fez os desenhos, né, cara? Era Brinquedos, o monstro. Nossa, a melhor Caramba, loja de monstro. brinquedos de Itaperu Sul. Olha lá, ó. Loja de brinquedos. A da logo da Mindset. Tem a da lâmpada. Essa aqui é louco também. Dentro tá escrito Mindset, pessoal, mas talvez não dê pra ver. É que ó, nessa aí o Arama mancou um pouco no As desenho. outras falam pra seguir lá. Isso. Daí quem tiver mais curiosidade, Putz, acessa tinha o link. mais uma, a última saideira. Do Rick 7. Ah, não. Eu mostro aqui, ó, pessoal. Vai ser assim, ó. Vai ser assim. Do Rick 7, pessoal, de saideira. Se liga. Ó a camisetinha aqui, bala. Tá lá, ó. Só dá-lhe, pessoal. Segue a página lá que vocês vão conseguir encontrar nossas camisetas. E dá-lhe. Mais um negócio da Mindset sendo lançado. Vamos indo. Boa noite pro Gabi José aí também. Gabi, nós falamos aí do Novo mercado, hein? patrocinador, já Novo estamos falando de você, patrocinador, hein? Gabi Brother. Isso aí. Bom, pessoal, vamos avançando na nossa conversa. E a parte da teologia é o primeiro passo para ser um pastor? Ou o primeiro passo para começar um ministério? Ou sem isso aí você não pode ser um pastor? Ou por que o motivo da teologia? Escolher fazer teologia? Acho que é bom começar pelo que é teologia, né? Também, né? Muito Ok. bom. Vamos lá. Então vamos lá. Teologia, a origem da palavra é estudo de Deus, estudo a respeito de Deus. A palavra hoje ela tem uma amplitude maior e fala também da religião em si, toda a proposta religiosa. Então existe a teologia espírita, né, teologia de religiões afro, existe a teologia cristã. Então o assunto é Deus e o que envolve questões de Deus, inclusive a igreja. Assim, nós tivemos um tempo, e ainda tem algumas comunidades, onde teologia virou uma barreira. Não, a gente não gosta de teologia aqui, porque desvia o foco, tira as pessoas de Deus, desviava o povo começava a pensar um pouco, saindo da Não igreja. pode dizer o povo pensar. Né? Não dá pra deixar o povo, não, a gente não gosta, né? Ou o Espírito Santo ou é teologia. Mas a verdade é que toda igreja, ao falar de Deus, ao comunicar Deus e coisas referentes a Deus, está falando uma teologia, né? Mesmo que ela não queira, ela está dentro de um pensamento teológico. E a verdade é que existe pensamentos e pensamentos. É um campo muito amplo nesse sentido, né? Agora, todo pastor, nesse sentido, é um teólogo também. Certo. A pergunta é, ele é um teólogo Formado. com conhecimento teológico ou não? Talvez ele nem sabe que ele é teólogo, né? Se falar assim, se você fala de Deus, você também trata de teologia. Não, eu sou só pastor. Não, teologia está implícito nisso daí, né? Em toda a igreja. Isso aí diz que não presta. Isso daí. Isso aí diz que não presta. Você faz mal, né? Tá dor de barriga. Então, assim, eu vejo, o que nós entendemos, a importância de nós crescermos no conhecimento da teologia, no conhecimento principalmente da palavra de Deus, e isso tende a acrescentar, né? No ministério, no propósito ministerial, na igreja em si. Então eu estudei muito teologia, eu tenho 11 anos de vida acadêmica, ali, só nesse campo, né, dentro da teologia. E isso para mim muitas vezes me colocou para baixo. Por quê? Porque me confrontava, né? Confrontava meus pensamentos, confrontava o jeito que eu pregava, o que eu trazia. Mas justamente nesse confronto, justamente esse conhecimento é que me levou também a avançar e a crescer
no conhecimento correto em relação à palavra de Deus, ao propósito de Deus. E o estudo acadêmico, né? Pensando no sentido acadêmico mesmo de uma faculdade que você fez de teologia, ele... Não sei, ele não desviou do objetivo? Não. Porque Ele, eu já ouvi pra mim, falar, que, por exemplo, você estudar filosofia. Filosofia frita o teu cérebro. Eu tô falando coisas que eu não tenho nem embasamento numérico para falar, mas coisas que eu ouvi falar. Sim. Vou estudar filosofia, frita o cérebro, eu tinha que acreditar em Deus. Não é o mesmo caminho. Assim, nós temos que considerar que existem também ensinos teológicos e faculdades teológicas que elas propõem algo próprio, elas são confessionais, né? Elas querem trazer a ideia direcionadas, elas querem trazer o pensamento e a ideia delas ali, né? Elas querem formar mais delas, né? Então, às vezes, sim, pode atrapalhar, né? Agora outra coisa que acontece, né? A pessoa, ela foi... A vida cristã dela foi vivida numa ilusão. E existe muito isso. A pessoa, ela é muito iludida na caminhada cristã. Ela vem numa teologia, às vezes, da prosperidade, né? Que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser maravilhoso, se não é do diabo e tudo mais. Ou ela vem de uma ação ali emocional muito forte, e a hora que ela se depara com a realidade das Escrituras e os desafios que a palavra de Deus traz também, não só pessoal, né, os desafios que Cristo traz, mas os desafios de interpretação, às vezes a pessoa ela não dá conta mesmo. Então eu tenho amigos, tive amigos, né, que caminharam, que iniciaram ali a faculdade comigo e que não deram conta, não desviaram da fé, mas não querem saber mais, assim, né? Por quê? Porque confrontou a mente deles. E isso existe, né? Isso não dá para fugir, né, disso. Já teve algum momento que você teve esse sentimento ou cabeça firme? Assim, como eu falei, sempre quando eu fui colocado para baixo em relação ao conhecimento teológico, nunca foi para me matar, sabe? Nunca foi para eu desistir, para me cansar. Não sei se o Aron teve isso daí, deixa ele falar. Depois eu vou te perguntar também. Mas assim, sempre me instigou a mudar. E mudando, eu como alguém que estou à frente, como falo, eu acabo interferindo, né? Então eu já tive problemas assim, né? De estarmos em pastores e de repente, poxa, minha mente já mudou, já avancei disso daí, né? E daí dá conflito às vezes, né? E aí, como é que você trata essa questão? Tem que ter todo cuidado, né? Mas a verdade é que precisa prevalecer. É isso né? aí. Então eu não posso chegar e falar, poxa, né? Ok, tá bom, tá errado, mas cada um faz o seu. Não. Ô, gente, vamos tentar alinhar aqui, acertar a palavra. E nisso dá conflito, né? A decisão de se dobrar ou muda ou se dobra, né? Sim. Isso. E obviamente teve muitas coisas também que a gente acaba abandonando ao confrontar com a palavra, né? Dá para dizer que também assim, que toda a instrução dentro da teologia, todo o pensamento da teologia, a gente tem que bater o martelo e é isso mesmo. Certo. Eu lembro que no início da caminhada ali com o Aron, com o pessoal que veio junto com ele, veio com a visão reformada muito forte, né? Daí, como é que é a visão reformada da igreja, da comunidade Zoe? Falei, cara, o que a reforma nos fala? O que é o pilar da reforma, assim, né, protestante? Não é vamos voltar às escrituras, vamos olhar de novo para elas? Então é isso que nós fazemos. É isso aí. Então é isso que nós fazemos. Daí eu até comentei no início, eu não quero pregar Lutero, Calvino ainda, que foram muito importantes e acrescentam muito na teologia ainda hoje, demais. Mas eu quero pregar a Bíblia, que Deus falou com Paulo, com Pedro, com João, com Lucas, com os profetas e que está ali. Então esse é o desafio nosso, né? Também não virar teólogos ali totalmente rendidos à teologia e esquecer que antes da teologia o nosso fundamento maior é a palavra de Deus. A teologia em si, a gente parte do princípio que é algo transcendente, explicado por aquilo que foi revelado a homens falando de algo que transcende o nosso entendimento.
Nós nunca vamos conseguir colocar Deus numa caixinha. Até porque se conseguisse explicar Deus, não seria Deus, né? Então nós pegamos homens de extrema relevância que trouxeram um estudo muito relevante para a igreja no seu tempo e que ainda continuam sendo homens, trazendo um estudos, trazendo aquilo que ele conseguiu aplicar. Então, o olhar para as Escrituras é olhar diretamente para a revelação de Deus, que é mais importante. Então, claro que a gente vai, né? A gente nunca vai descartar o que Calvino falou, o que Lutero falou, Zwingli, seja qualquer dos reformadores ou dos homens que pregaram, né? Charles Haddon Spurgeon, enfim, qualquer um desses homens que foram de extrema relevância para o Evangelho, a gente nunca vai refutar o que eles falaram. São homens que entenderam o Evangelho. Mas as Escrituras ainda continuam ali. A Bíblia ainda continua aqui, para que a gente leia ela, para que a gente possa interpretar ela e pregar ela da forma com que ela é. Importante, né? Daquilo que dá essência. Isso é bem importante porque em algum momento nós vamos passar, né? E a palavra vai continuar, né? Exato. Sim. Então eu acredito sim que a nossa parte, né? Eu sou católico ali, sou bem enganjado também, mas a nossa parte é de instruir, mostrar a verdade, mostrar Jesus, mas tudo, você pode encontrar tudo aqui na palavra de Deus, né? Sim, sim. Então nós vamos passar, mas assim como nós lembramos, poxa, Paulo teve um encontro, né? Apesar do meu nome ser Paulo também, né? Paulo teve um encontro, E teve um encontro, né? também, né? Com certeza, né? Mas, poxa, Paulo ficou cego, né, cara? Daí um cara que foi lá, falou, o Senhor mandou aqui, né? Para que você recupere a vista. E naquele momento ele, né, ele se tornou, naquele momento se tornou Paulo, né? Então as pessoas um dia vão lembrar, poxa, o pastor falou isso. Aquele dia que eu tava lá, ele falou isso, acho que eu vou procurar de novo lá na palavra, né? Pô, aquele dia o Aron me falou uma palavra que tava na palavra, acho que eu vou procurar lá hoje, porque a partir do momento que nós não falamos mais de nós, Sim. falamos de Deus, a pessoa sente, né? Que realmente é Deus falando com ela, né? Eu acho que o Evangelho em si ele é exatamente isso, né? Tem um pastor bem atual que a gente acompanha ele e nas palavras dele, ele diz que é quando a gente descobre que não quer mais ser a gente mesmo, para que a gente conhecendo a Cristo seja parecido com Ele. Então, de fato, não tem a ver conosco. Sim. Não tem a ver conosco. Não posso eu achar que eu sou detentor do conhecimento e eu achar que essa pompa é minha e que eu tenho direito, que não é sobre mim. O que Paulo fala sobre isso? Tem uma parte que ele fala sobre isso. Eu pego meu conhecimento e faço como se fosse nada. Paulo não fala isso? Sim. Fala que é bonitinho, eu sei que é bonitinho. Ele está falando... ele está falando de quando Paulo abandona o conhecimento judaico e fala que todo o conhecimento dele é esterco, né, para que ele... Cara, isso aí eu acho muito louco, que ele fala porque o mano me explicou uma vez sobre quem era Paulo, né? Não para entrar no mérito, mas quem era Paulo. E Paulo era... Quer explicar? Ele era top do mundo, né? De conhecimento, treinamento, ele era total capacitado para fazer tudo. E tudo que ele aprendeu quando ele... Vou falar a minha visão do que você já me explicou. Tudo que ele aprendeu depois de ter aprendido tudo, talvez pós-graduado, MBA, doutorado. Mais ou menos por aí. O cara tinha tudo, doutorado, né? O cara ele podia falar. Ele era o cara que você tinha que chamar ele de doutor, né? Em vez de ter que chamar, ele tinha o gabarito. Ele falou que, cara, abandona tudo isso aqui. Porque conheceu Jesus, exatamente isso, né? Então esse conhecimento ele se torna... Isso tipo, eu falei de Paulo, né? Achei interessante o Paulo também ter comentado, porque é esse entendimento de que todo conhecimento do mundo, até mesmo o que você comentou, Calvino, todos esses nomes que você comentou, vai chegar um dia que eles continuarão sendo referência, mas ainda a palavra vai existir. E se a palavra existir, ela tem que ser o nosso direcionamento. Porque eles fizeram leituras assim como nós podemos fazer. Posso estar falando merda. Nós podemos fazer leituras também, mas se não for o que a palavra diz, é uma leitura, que tem que ser ou considerada ou desconsiderada. Mas é aquilo que ele falou no começo, né? Eu tô lendo a palavra. Agora eu vou interpretar a palavra ou aquilo que eu penso? Sim, eu vou usar a palavra, né?
pregar a palavra ou usar a palavra, né? Realmente, agora assim, em termos de teologia, eu sempre falo que eu fui do caminho certo, porque é sensacional estudar teologia, é muito bom. É uma experiência maravilhosa, são experiências maravilhosas. E eu encontro várias pessoas que, né, no percurso, assim, que falam, daí o que você é formado, o que você estudou? Teologia. Nossa, sempre tive vontade. É verdade, né? Dá aquela vontade de conhecer, de entender, e às vezes até mesmo a questão religiosa, a história religiosa, a história das religiões, mas para mim particularmente, mais do que tudo, conhecer a palavra, seu contexto histórico, geográfico e em todos os sentidos, né? Esse é o nosso desafio, até porque essa é a nossa missão aqui como comunidade, como pessoas que seguem a Deus, conhecer bem a palavra para poder falar dela, né? Esse eu acho que é o... Nós temos o sonho ainda de ser uma igreja relevante para a sociedade. Não uma igreja apenas que, né, tenha um título ou que... mas que seja relevante mesmo em relação a todas as áreas necessárias da sociedade, a poder ajudar, a poder os jovens, as pessoas com necessidade, não só uma questão de assistencialismo, mas poder realmente ser corpo, ser Cristo na vida das pessoas. Porque quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos pequenos Cristos. Sim. Então, ser Cristo na vida de alguém é você andar nos passos do Mestre a ponto de você fazer aquilo que o Mestre faz. O exemplo do Mestre, né? Você conseguir fazer exatamente aquilo, reproduzir aquilo que ele deixou como herança para você. E como igreja, eu acredito que esse é o sonho nosso, como igreja, como comunidade. Igreja eu falo como corpo, não como instituição. Tem algo assim que a gente preza, é não ser institucionalizado, né? E o que seria ser institucionalizado? Posso? Pode. A verdade é que assim, eu ia lançar uma pergunta mais braba ainda, mas eu vou segurar essa pergunta. Segura aí. Eu vou segurar. Vamos na instituição ainda. Segura então. Assim, a igreja, ela tem uma instituição, tem um CNPJ, tem um corpo, uma diretoria, conselho fiscal, tem isso, tem ministérios, nós temos. Mas esse não é a nossa essência, não pode ser. Então, quando eu tiro o foco da essência de que eu sou corpo de Cristo com o meu irmão e de que a nossa fé que nos une e o nosso chamado está além de uma instituição, eu corro sérios problemas, né? Então, assim, quando a igreja ela passa a ser institucionalizada, é a palavra que nós utilizamos, o nome passa a ser muito importante, porque é uma marca. Zoe, comunidade Zoe, a placa, né? Outra, a igreja do lado, assim, na teoria, minha irmã, bênção, amiga, mas na prática ela é minha concorrente. Exato. Na verdade, porque um comércio é assim. E o grande risco que nós corremos na nossa geração são igrejas institucionais, comerciais. E daí o seguinte, o que o comércio, qual que é a força, a motivação de marketing de um comércio? O que você está precisando? O que você quer? Grana. Então vem aqui na minha igreja que tem, meu irmão. A gente vai orar por você, entendeu? E daí o que eu quero oferecer? O que eu ofereço agora? Eu ofereço o que as pessoas querem. Daí nós temos nichos. O que você quer? O que você está precisando hoje? Depois você está com um problema no casamento. Cara, eu tenho uma oração forte aqui para casamento. Desculpa, mano. Cara, você faz uma empresa gigantesca. Você viram a empresa. E daí o pastor... muitos fiéis. Eu ia falar isso. Eu vou deixar você terminar, que eu vou contar a história que envolve isso aí também. Não, e daí você vira isso. Daí assim,
daí o pastor, ele já não é aquele que está ali para servir com a palavra, orientar. Ele é o quê? O que é uma igreja? Ele é um CEO, né? Ele é um CEO da companhia. Um CEO, ele é o chefe, que obedecer. Agora, nessa empresa, um cargo é relevante, é importante. Né? Sim. Então, muitas igrejas, eu quero que o meu irmão apareça, né? Ele caia lá para assumir a posição dele. E daí outra coisa, cara, e olha como é amplo isso daqui. Outra coisa, eu já não tenho irmãos, porque igreja tem irmãos. Empresa tem o quê? Sócio, tem... Eu tenho Funcionário. eu tenho clientes. O irmão né? Edson responsável pelas orações dele. Isso. Então eu tenho clientes, cara. Eu tenho pessoas que vão lá para receber aquilo que eu tenho para oferecer e vão deixar lá. Você tem metas no negócio? Tenho metas. Um dia eu e fui... o que é interessante assim, ó, porque daí nós colocamos Deus nesse bolo louco, né? Deus fica em algum lugar nesse bolo louco. Porque daí se você vai atrás daquilo que você necessita e você não alcança, porque você está em pecado. Não é porque Deus não quis dar. É porque você está em falha, você está errado. Então, isso livra sempre daquele que está diante de dizer assim, não é a igreja, não é a igreja. O problema não é a igreja, o problema não é o que nós estamos fazendo aqui, o problema não é isso aqui. O problema é você é o pecador. Você não está fazendo a campanha direito, você não vem nos cultos direito, você não fez. É o golpe Entendeu? perfeito para quem não entende nada mesmo da palavra. Cara, mesmo que você entenda, sabe? Eu acho que quando se transforma nesse nível, cara, filho, é muito difícil, cara. Muito difícil porque, pensando numa empresa com fins lucrativos, ela tem clientes. E todo o esforço da empresa é para conquistar aquele cliente. Exatamente. Né? Exatamente. Pra conquistar aquele exatamente cliente. isso que a gente não quer. Os artifícios vão ser feitos ali, ó, até você dar o teu dinheiro. Acabou, cara. Você vai cair lá. Um parceiro meu, a gente tava trocando essa ideia sobre igreja, né? Até falando da comunidade Zoe pra ele e tal. Aí ele falou, cara, eu fui na igreja aí e o cara tocou meu coração. O cara falou lá na frente que era alguém que tava com problema na família. Aí eu falei, mas tinha bastante gente na igreja? Tinha mais de 200 pessoas, cara. Nossa, falei, se não tivesse... no meio de 200 pessoas, quem não tem problema com a família? Você já deu um banho, deu uma O cara do ar. É verdade. A gente ia falar, cara, para com isso. Todo mundo tem problema com a família? Cara, por isso que eu já tento 3 aqui. Ele podia ter dito assim, ó, nessa primeira fileira aqui, ó. Só nessa aqui. Nossa, cara, eu escutei esse papo. Cara, e tem isso. Então ele virou um comércio, sabe? Vira um comércio de fé. E daí, dentro disso, existe o quê? Grandes decepções. Porque a pessoa foi lá, se doou. Às vezes nem sempre está girando em torno de dinheiro, assim, né? Mas às vezes é a fama. Pô, uma igreja com 1000 membros, cheio de gente. O pastor daí ele já fica uma referência de homem de Deus, do ungido do Senhor, do sacerdote, né? Coisas que a gente, particularmente, a gente excluiu essa ideia, assim, da nossa vida, né? E eu até costumo dizer, assim, que eu gosto de pregar de camiseta mesmo, com a roupa bem normal, porque eu quero que as pessoas olhem e vejam um cara que ama a Deus, que teme a Deus, que ama a palavra, mas é um cara, igual ela que tá ali, e tá ali, né, não é um... Sujeito aos mesmos erros, sujeito às Por um dia que você botar um terno, outra pessoa na semana que vem vai estar terno. Terno, né? Ou assim, dá a impressão do é, pastor Superman, né? Isso. Do cara que não dá essa impressão, e nem julgando. Tem igreja que tem como tradição ali colocar, às vezes a pessoa no coração dela é bem tranquilo, né? Mas eu falo assim, é importante que as pessoas não vejam super-homens de Deus, supermans da religião, de Deus, de Cristo, para que a gente possa ser corpo. Cara, uma coisa que é importante né? deixar claro com o que a gente está falando é que a gente não tem intuito nenhum de criticar religião nenhuma. Sim. Nós estamos falando de como nós hoje, através da nossa caminhada cristã até aqui, como comunidade, como nós entendemos através da palavra o propósito. Então, se serve em outro lugar e dentro do coração da pessoa, a pessoa está fazendo para servir a Deus e ela entende que aquilo glorifica o nome do Senhor, claro, eu não tenho nada contra isso, não tenho problema nenhum com isso. Acima de tudo, o respeito. Exatamente. Até porque
a gente não se coloca como dono da razão. Em momento nenhum. E também a gente entende que cada situação é uma situação. Tem igrejas que chegam em lugares onde eu nunca ia conseguir chegar. De forma diferente, num pensamento diferente do meu. Sim. Que fazem coisas que eu mesmo posso considerar errado. Cara, mas eu glorifico a Deus por aquela igreja estar lá. E pessoas poderem ouvir a palavra de Deus naquele lugar. Né? Às vezes tão distante, tão difícil. Ou para um público tão diferente, tão seleto, né? Nós Quem não, seríamos nós para dizer para alguma ficar coisa? não. O que a proposta assim, aonde nós podemos testemunhar, o que nós podemos testemunhar, aonde nós chegamos, e que quem estiver ouvindo que possa reter ali, né, o que é bom e ser edificado dessa forma, né? Tá? Tem duas perguntas que eu quero fazer. Uma é primeiro Fiquei com medo daquela lá que guardo. Não, vou guardar essa eu vou fazer agora. Quer a pergunta polêmica ou... Number 1. Então vamos na polêmica. Vamos lá. Então, o ponto de instituição, entendi. O mano estava falando lá sobre alcançar várias áreas da sociedade, inclusive a política. É ou não? Tem como? Tem como, por exemplo, não é, eu vou fazer uma pergunta bem chatona, assim. Vocês colocarem um membro da Zoe, falar assim, não, nós apoiamos esse cara aqui, como Zoe. Deixa eu falar assim, eu já... Pesadaça, né? Mas eu já tive várias experiências com comunidades, igrejas que nós frequentamos, ajudamos, fomos parceiros, e esse tipo de ação só deu problema. Só deu errado. Só deu errado, cara. Só deu errado. Por mais que houvesse intenções boas ali no coração e tal, nessa mesma... Agora, né, nessa última política, nesse último momento, quem mais perdeu em todo o trâmite ali, toda a rivalidade que existiu, toda a encrenca que existiu, quem mais perdeu foi o reino de Deus, na minha opinião. Certo? Porque pastores não souberam se colocar, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Eu tenho amigos e conheço pastores que se posicionaram de dois lados, que eu acho que eu não me posicionei dessa forma. Em púlpito mesmo, eu coloquei da seguinte maneira. Eu falei, gente, quer saber a minha opinião a respeito da política agora? Eu tenho a minha opinião, venha conversar comigo no particular, porque aqui a nossa prioridade, a nossa premissa é a palavra de Deus. E, claro, às vezes a gente é criticado por isso. Tinha que se posicionar, cara, tinha que falar lá. Mas isso deu muito problema. Teve muita gente, coração sincero, que saiu da igreja porque o pastor se posicionou de um jeito errado, sabe? Teve muitas pessoas que se desviaram ali, se frustraram, justamente pelo posicionamento de pastores. Irmãos que brigaram entre famílias, tudo mais, muito. Então, assim, meu pensamento aqui, deixo a critério de cada um a sua opinião, né? Mas o meu pensamento é que a igreja ela precisa ter sabedoria em lidar com isso daí. Cuidado, porque eu posso só atingir, machucar, atrapalhar a caminhada daquele irmão ali. Eu sou um agente social, como comunidade, eu preciso trabalhar eu preciso ter cuidado com relação a isso. A forma como trabalhar isso e no cuidado, né? E fora da igreja já é um assunto delicado, né? Mesmo sendo fora da igreja já é ruim falar. Já é difícil, já tem problemas sérios em família e tudo mais, né? E outra coisa, a política, principalmente no jeito que está agora e que andou, ela virou uma religião também, sabe? Uma crença. Fanatismo. Um fanatismo mais forte que religioso. Então, eu nem converso com pessoas que estão fanáticas, porque não adianta conversar. Não vale a pena. Não vale a pena, você vai se estressar. Então, às vezes a pessoa chega meio que, né, querendo saber, querendo cutucar, querendo... Cara, não adianta falar agora. Eu tinha um pensamento que pensava, cara, a igreja tem que se posicionar. Mas agora, escutando você falar, eu nunca verbalizei isso em nenhum lugar, mas eu pensava, cara, a igreja tem que se posicionar. As pessoas
que estão à frente tem que se posicionar ou para um lado ou para o outro. Agora, pensando nisso, a igreja tem que se posicionar em nada, na minha opinião. Não, a igreja tem que pregar o É evangelho. exatamente isso. A igreja tem que se preocupar com Cristo. Se olha pro... Vou usar o nome, olha o Bolsonaro. Olha pra palavra. Fala, pô, aqui ok, aqui ok, aqui não ok. Ixi, já era. Olha pro Lula. Ok, ok, ok. Ixi, já era. Então acabou, não tem que se posicionar. Se não está de acordo com a palavra, Exato. o caminho tem que ser a palavra. O restante, exatamente. infelizmente, olha, até gostaria, mas eles não estão condizendo com Cristo. Então eu vou ficar devendo essa. O destino tá batendo. Próxima pergunta. E assim, a igreja sofre muito quando coloca ídolos. Tá? E eu não... Obviamente a maior parte da igreja foi a favor do Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro, né? O Lula também foi um ídolo no povo, no meio cristão também. Sim. Então é errado fazer isso. É errado esse posicionamento idólatra da nossa parte. Então nós devemos ter esse cuidado. Então eu diria assim, existe um momento onde a igreja vai se posicionar ou pode se posicionar. Até pode, mas tem que ter uma sabedoria, sabe? Uma sabedoria bem grande, um cuidado, porque a nossa principal missão é o Evangelho e nós não podemos deixar o Evangelho prejudicar essa missão para uma questão política. E eu digo para vocês, muitos pastores se posicionaram e eu me pergunto o quanto de efeito produziu o posicionamento deles. Positivo e negativo, sabe? O quanto de fato eles interferiram na opinião ali, sabe? E alguns, eu tenho alguns assim que se posicionaram de uma forma bem sábia, com muito respeito, cuidado. Agora, aqueles que se levantaram, rivalizaram, né? Eu me pergunto, será que eles conseguiram o efeito que eles pretendiam ou o contrário? Passou esse momento, passou. Sim. E agora? E agora? E agora? Daí resta os cacos para juntar, Tudo né? você construiu, né? Foi trabalhando, você meteu o pé na porta. Não, e aí, o que acontece, né? Porque famílias brigaram, amigos brigaram, aí aonde que vão se reconciliar? Porque em casa é difícil. Aí procura uma igreja para se reconciliar. Mas daí vão em outra igreja, porque aquela que eles iam já não... Aquela não vou lá porque ele falou aquilo, né? Eu não vou na igreja bolsonarista. Sai fora. Mas época de política é complicado, né? Tipo assim, vou deixar a Bíblia aqui, esperar a política passar, daí eu retomo, né? E ano político não tem Bíblia, né? Então, assim, é tipo isso, né? O que aconteceu é que algumas pessoas vieram procurar. E daí, Giovanni, qual que é a tua posição? Minha posição é essa, por causa disso. Esse é o meu posicionamento, esse é o meu pensamento. Pô, cara, legal, que joia, sabe? E aquelas que não vieram procurar, elas já estavam com a opinião bem formada delas, eu já vi, nas conversas que a gente tinha. Pô, daí eu vou pegar a encrenca com essa pessoa. Eu quero que essa pessoa ouça a minha palavra, ou ouça a palavra de Deus por mim, né? Deixa passar, né? Deixa passar esse momento. Então, assim, a questão social, no que diz respeito à política, ela é muito forte. Sim. É muito forte, né? O povo fica maluco, gente. O povo fica doido, né? E um bafafá que deu na igreja católica, aquele padre Kelmon lá, quando ele saiu. Até a galera entender que ele não era católico mesmo, ele era católico ortodoxo. O negócio deu uma confusão na cabeça da gente. As pessoas descobriram que existe o catolicismo ortodoxo, né? Então, eu acho que quando se trata de política, qualquer fagulha, né, é um incêndio. Complicado. Né? Para trazer para dentro da comunidade. Eu, particularmente, né, respeitando a opinião do Giovanni, mas eu, particularmente, acho que não deveria misturar. Sim. De forma alguma, né? Eu então acredito. é que é uma área muito corrompida, né? Poderia ser abordada, né, igual você comentou, atingir mais áreas, fazer o projeto crescer, mas é uma área muito corrompida, né? Onde, tipo, se não for institucionalizado, estou viajando, se não for institucionalizado, vocês não vão conseguir entrar. Também, porque tem que ter benefício, senão não tem interesse. Não adianta a igreja apoiar isso aí, né? Beleza, mas o que aí? Não, a nossa igreja vai apoiar, mas cada um tem a sua liberdade de escolher o seu candidato. Sim. Não, você tá louco, você não parece como se posicionar na frente do pessoal que está te escutando, né? Porque em termos de política, todo mundo tá certo. Se o cara tiver uma opinião, vai ser muito difícil você conseguir mudar a opinião do cara.
Então é capaz de você perder muita gente que tá ali pela igreja só por falar de religião. Então, aí, às vezes o teu posicionamento... política. Subimos 10 pessoas só por estar falando de política, né? É complicado, né? Deixar claro que falta 5 só pra gente bater os 30 da promessinha, então compartilhem aí, time. É. Então, às vezes você consegue que pessoas te ouçam tendo respeito pelo que elas acreditam ser, do que tentando impor. E a imposição, ela não é legal em momento algum. Nada é bom quando se impõe, um pensamento, um jeito. Então. E quando se impõe, você consegue mais pessoas com raiva de você, contrários a você, do que pessoas que te ouçam. Sim. Nós vimos isso sempre, muito aí. E pensando em reino, pro reino isso não é nada interessante. Não tem nada de... A gente já passou aí, ó, 1h e 26 minutos. E se direciona... Querem fazer uma pergunta ou posso começar o direcionamento? Não, perguntar mais da comunidade em si. Isso aí, eu ia perguntar pra gente trazer um último tema pra gente conversar essa noite. Quais são os próximos passos? Como é que está organizada a comunidade hoje? A espiritualidade em si, né? Olha só, nós... Desde o mais pequenininho até o mais maior, o mais maior. Mais maior de grande. Nós somos hoje uma comunidade pequena. Nós temos, né, poucos, estamos começando também aqui em Rio Branco. Não temos muitos membros, mas os membros são tudo bem bonito, né? São, verdade. Tudo verdade. Lindão. Nós não temos o objetivo de encher a agenda das pessoas. É um desafio, mas nós não queremos encher a agenda. Nós não queremos viver uma prática ali de ativismo, né? Viver dependente de atividades da igreja. Então isso desde o primórdio. E então nós temos a nossa reunião de domingo, nós chamamos de reunião da família. O povo costuma chamar de culto, né? É o nosso culto. Chamamos de reunião da família porque entendemos que é um nome mais próprio, identifica mais o que é. E aos domingos às 18h30 nós nos reunimos. Ali é para a família mesmo, temos um momento com as crianças também, temos um momento de oração. Nossos pilares em relação à igreja são 3 e buscamos da forma mais simples e mais bíblica possível no que entendemos ser: comunhão, oração e ensino da palavra de Deus. Entendemos que tem um momento do louvor, nós entendemos que isso também é oração, temos um momento de ensino da palavra e também um momento de comunhão, onde estamos juntos e repartimos ali o ensino e o que Deus tem compartilhado com cada um de nós. Às quintas-feiras nós temos as nossas escolas, tá? Então, quintas-feiras, às 19h30, nós temos as escolas e agora estamos falando a respeito de Daniel, do livro Daniel. Esse ano nossas escolas são todas com base em livros, né, da Bíblia. Então, Daniel agora, próximo, Romanos, e vamos para a Jó, vamos concluir em Atos. E estudamos uma perspectiva justamente expositiva, né? Ou seja, vamos a partir da Bíblia, não de um tema nosso. Vamos partir do que o texto está falando aqui. Tivemos a primeira agora de Daniel, foi bem bacana, né? Segue o convite, então, o pessoal que está nos assistindo aos domingos, às 18h30, às quintas-feiras, às 19h30, nós nos reunimos ali, tá? Bem bacana. E os próximos passos da comunidade? Pensando em conseguir mais... Eu vejo que você também tá forte no Instagram, né? Tipo, também faz parte dessa captação. Cara, não captação, né? Eu não quero usar, tipo, como se fosse uma empresa, sabe? Mas deixa eu falar pra você, cara. A gente não tá forte no Instagram. Eu vi esse vídeo pra caramba lá. Tem vídeo. Mas o que eu fiz? Eu alimentei o Instagram para que as pessoas consigam nos conhecer por lá. Alguém fala, pô, quero saber o que é. Então tem bastante vídeos. Eu coloquei, acho que quase 100 vídeos lá. Mas aí só que eu não consigo manter, cara. Mas o Instagram é difícil, cara. É doido. Você vê, a gente é em 8 aqui. E a gente, pra manter o Instagram, é difícil. Complicado. E daí eu tenho mais uma escola de inglês também. Nem não sabia, né? Eu não sabia. Tenho uma escola de inglês para crianças e adolescentes lá em Rio Branco.
que legal. Sim, a Little Way. Um dia a gente pode falar Show, sobre show, ela. show, show. É Pô, a bem, gente bem podia ter bacana. trocado ideia sobre empreendedorismo também. É, Nós já sabíamos esse ponto. Tá legal. lá, não, a escola que é bem novinha e tem um potencial enorme. Show. E daí, assim, daí tem o Instagram da Little Way, então eu não dou conta dos dois. Até propus agora na reunião nossa ali de alguém estar à frente, uma pessoa já se dispôs, eu acredito que a gente vai conseguir melhorar. Então a nossa ideia, assim, Nós colocamos à disposição também para ajudar, se tiver algum conhecimento que a gente possa passar. Mas como o problema é que... Caso queira, ser virar uma patrocinadora. É conhecimento sanguinário, né? O Nosso objetivo é... leva na ponta. Esse é o problema. É institucionalizado. Aí pode ser um problema. Não, mas aí tudo bem, né? Porque é o intuito mesmo. Claro, né? isso é Não outra tem- coisa, É outra né? coisa, O né? objetivo talvez é você levar a pessoa lá, né, na igreja. Daí a gente volta a trabalhar com a desinstitucionalização. Mas a gente já foi lá, né? Não era. Começamos não pelo era Dark. ainda, mas a gente já foi lá, né? A gente já Fomos, claro que fomos. O Aranzinho o foi Aran também. tava com nós. Puxamos do lado sombrio da força para a luz. Bem pelo Dark, assim, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Mas é o caminho. Você vai pelo Dark, vai pelo Rio, vai o Storyzinho, quando vê, vai visitar, aí a gente volta, beleza. A gente para isso. Mas é um desafio pra mim. Na verdade, questão de rede social em geral, eu sou muito fraco, gente. Eu Eu tenho, descobri isso aí também. Eu quero postar um vídeo. eu sou. Então, o que eu fiz? Eu quis mostrar ali no Instagram uma cara nossa, sabe? Sim. E na verdade aconteceu isso. Tem uma pessoa que começou a frequentar ali, e daí ela ficou em dúvida. Ela pertencia a uma igreja em Curitiba. Daí ela falou, o que será que é isso? Nunca vi esse nome. Será que é uma seita? Daí ela pegou e mandou pro pastor dela lá em Curitiba e falou, tô querendo ir nessa igreja, o que você acha? Daí ele entrou ali no Instagram, viu os vídeos, daí ele falou, pô, é isso aí, vai lá, né? Massa. Daí assim, nesse sentido. Mas não consigo avançar mais. Daí agora, domingo a gente organizei uma live, pensei, eu fazia as lives domingo de manhã. Não, então, escuta, daí ó, eu ia fazer a live no domingo de manhã, a gente fazia no Facebook. Falei, não, vamos migrar pro Instagram, porque o Instagram tá crescendo, né? E anunciei tudo, e, né, falei e tal, anunciei no grupo, cheguei, fiz a live no meu Instagram. Me perdi ali, tava no. Achei que tava na comunidade, fiz no meu. Terminou, daí. Falei, não acredito, fiz o meu. Pra você ver a quantia que Eu pra assessorar essas coisas, sou show de bola também. Mas você tá se desenvolvendo, você Eu tá fui- se desenvolvendo que eu tô vendo. fui- Facebook, Instagramzinho. Fui tirar uma foto dele, porque agora a gente combinou, não, vamos promover, pelo menos nós, a gente marcar ali e tal, fazer o reel e tal, Isso. uma fotinha. Tirei uma foto dele pra... Ali pode deixar. Pode Nem abandonar. posta. Não, nem vou postar esse negócio. Era igual, eu ia pedalar com cueca, eu tirava as fotos, como eu jogava no chão pra eu tirar a foto dele. Aí eu ia ver minha foto em cima da bicicleta, era só o Nossa. pneu da bicicleta. Mas vai dizer que vocês não se confundem também? Eu direto tô fazendo as coisas no Instagram, quando vem o da Mindset, né? O meu. Daí, né? Inclusive deixando isso aí claro, hein? Que a Júlia A culpa é escuta minha. isso aí, A culpa é minha. Não tenho nada a ver. É A culpa é minha. uma reclamação, né? Deixando bem claro. Nós estamos impunes disso aí. Vou salvar os companheiros já. Né, mas hoje é um grande desafio, né? Eu acho que pela digitalização das coisas, só placa da igreja, assim, falando, ó, a comunidade de Zoe talvez não é o suficiente para você, para que as pessoas claro, te conheçam, né? Você tem que... Hoje em dia botar todo mundo a cara, todo mundo tá ligado, né? Internetizado, né? Mas aí, voltando da primeira pergunta que vocês fizeram lá, qual é o objetivo da Mindset? Ainda assim, é trazer um conteúdo da maneira que vocês caminham, mas que não seja bagunça, né? Que não vire um negócio banal, que não seja para conquistar a pessoa somente. Sim. Ou que, por exemplo, você grava um videozinho lá pregando bem na parte emocionante do negócio e você posta só aquela parte. Não, posta mensagem mesmo. Sim. Você vai passar. É isso aí. E a ideia também é mostrar que na nossa região aqui, todo mundo consegue fazer do zero. Todo mundo consegue alcançar as coisas aqui também, porque tem coisas da hora aqui na nossa região. Porra. Falta mesmo ser caramba. explorado. Isso E aí aí. uma das ideias é essa, divulgar inclusive o pessoal da nossa região. Só o pessoal da nossa região, né? Estamos Massa. firmes nos patrocinadores aí. Nossa. E vamos se encaminhandinho? Você que manda, filho.
Acho que já Eu tô- passamos 1h35, Nossa. quase 10 horas da noite. E agora a gente já começa É? a ficar enjoativo. O pessoal já começa a sair. Tio, O cara. pessoal já começa a sair. Mas a galera começa a desanimar, né? É, o pessoal acha muito chato depois de 2 horas. Já e meia. deu, tá bom já. A gente descobriu que depois de 2 horas e meia Tem mais ninguém, algum ninguém tema, vai filho? Tem que fazer um sorteio no final. Tem mais algum tema que vocês acham que a gente não tratou essa noite, que vale a pena e seja relevante aí pra gente não deixar de falar essa night? Ah, teriam muitos. Sim, Muito né? tema. Todos eles levariam mais 1h30. Mais uma hora. Meu Deus. Eu não deixar. Faça suas considerações, filhote. Eu gostaria de agradecer Mande um a abracinho que faltou aí. todo mundo que tá online na live aí. Não, o meu sumiu tudo já. O último é o do Gabi José. Eu tenho da Maria Nascimento, mandou um boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Isso aí, o Gabi mandou tamo junto lá. Tem um monte de gente Aqui que no entrou. A Julie estúdio- passou, Zuaplix, A Ana Julie Mateus. sempre passa. Estúdio tá sempre com a Deus. gente. Subiu também aqui a Fabielle, a Binha, Já mandou? Danilo Lara, Josias Jeffer. Ô, Josias, braço Ah, Josias. tem aqui, você Ó, mandou pessoal. lá do que você me mostrou? Ah, tá aqui, ó. Do Elton. O Elton Denise de Assunção. Grande Aron, meu querido, deu meu primeiro emprego no Mercado Caetano. Era o pai que era dono do mercado. Deu, Não, fui eu que dei o emprego. Às vezes você abriu a porta, Deu a mão, né? né? Ajudou, Você deu um ajudou, caminho, né? ó, tem um brother, pá. Não, É. vamos levar lá. A Rosicléia também, Lins Gouveia também tá assistindo. Felipe, abraço pra vocês que estão nos assistindo pelos estúdios Will. Show. Fio, antes de nós fazermos a consideração final aí, cara, eu acredito que é válido, né? Sei que eles vão fazer as considerações finais deles aí, mas de vocês fazer um convite para quem quer buscar, né? Ou para quem já está, porque eu acredito que é válido, né? Como nós estávamos falando no começo ali, o nosso intuito é sempre agregar a nossa região aqui, né? O Will, que é o dono do estúdio, ele foi o primeiro podcast dele, que acontece nas segundas-feiras. E o nosso é o segundo aqui na região. E eu acredito que a gente quer agregar tanto Rio Branco quanto Itaperuçu. Nós temos seguidores até do Rio de Janeiro, pra vocês terem uma ideia. Temos 34 do Rio de Janeiro, então... Mas o intuito é o quê? Alcançar mais pessoas. Não, claro, a gente pensa futuramente, mas o hoje. Acredito que a gente precisa pensar no hoje para que seja melhor amanhã, né? Para que vocês façam um convite para essas pessoas que às vezes estão desiludidas, que estão no caminho da escuridão, como nós falamos ali, né? Acredito que é bem válido, assim. Nós encerramos e fazemos nossas considerações finais aí com a bênção de Deus, né? Isso aí. Ok. Eu quero fazer então o convite que a palavra de Deus nos faz. Né? E para você que está nos assistindo, ou que em algum momento vai assistir, existe um caminho que se chama Jesus, que todos nós um dia vamos ter que opinar por segui-lo ou não. Né? Eu um dia optei por seguir, isso mudou a minha vida, mudou a minha história, e eu não sei mais viver sem isso, essa é a verdade. E a verdade é que seguir Jesus também é um convite muito maior do que nós imaginamos. Não é somente dizer eu creio, acredito, tá bom, ele é tudo e assim, não. É de fato colocá-lo como primeiro lugar da sua vida. Seguir a Cristo é deixar de seguir a si mesmo, suas vontades, seus projetos, seus sonhos e dizer, Deus, agora é tua vontade, os teus projetos e o teu sonho para mim. Nunca foi um convite simplório, simples. Jesus nunca nos convidou para que nós o tenhamos como um amigo, uma pessoa especial, uma figura a ser respeitada. Não. Jesus nos convida para que ele seja para nós nosso Senhor, Salvador, Rei, Redentor, o Deus da nossa vida. Para isso, precisamos reconhecer a nossa necessidade, reconhecer quem somos de fato, os erros e a necessidade de Deus que nós temos por reconhecer como pecadores nós somos.
e entender que nele existe a salvação. Um dia ele disse que aquele que perder a sua vida, esse a encontrará. E talvez seja esse o maior convite que um dia você possa receber de alguém. Tá? Faça isso, entregue tua vida a Cristo, ponha Ele no trono do teu coração, na tua vida. Deixa isso acontecer, tá bem? Você, Maninho, faça suas considerações. Só agradecer, né, o tempo, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a comunidade, sobre a palavra de Deus e como a gente pensa. E muito feliz de estar aqui com vocês. Tudo que dê tudo certo em prol para Mindset, para vocês aí também. Filhotinho? Eu vou ter que dar meu boa noite de novo, porque assim que a gente começa a falar, todo mundo comenta. Você puxa os comentários, mais 20 comentários. Um abraço pro Dr. Zimo, que bom que você assistiu a live até o final. E que bom que você gostou de conhecer a comunidade Zoe também. Tamo junto. Precisar, aparece lá, conhece a igreja, é da hora. A gente vai lá na chácara do Dr. Zimo almoçar qualquer dia. É, vamos fazer esse merchan Ele já pra falou você que não também. tem. Boa noite pra Zurei. Ele falou que não é restaurante. Mas vai ter um reviradinho, ele já cantou. Boa noite pra dona Zurei, que tá online com a gente aí. O Evandro Santos também, o nego. Salve, Evandro. Muito obrigado, mano, por estar até o final com a gente aí. E um abraço pra Ed também. Isso, eu vi a Ed. Agora uma boa noite pra vocês, time. Muito obrigado por mais uma terça-feira estarem conosco aqui. Terça-feira que vem a gente não tem podcast ou tem? Isso, não tem. Não temos podcast terça-feira que vem porque é feriado, né? Talvez a gente abra uma livezinha só pra dar um oi aí. A gente vai ter reunião da Mindset. Difícil. Não? Mas, então, é isso aí, time. Muito obrigado, uma ótima noite pra vocês e tamo junto. Não vai ter ninguém assistindo, não vai ter no carnaval. Inclusive eu. Vai ter no carnaval, pessoal? Olha lá, reunião do Mindset, mas vamos ficar. Vou ter que discutir depois, hein? Quarta, terça que vem, né? Bom, vou fazer minhas considerações e faz as tuas daí pro final, tá, Lopes? Fechou? Agradeço muito a presença de vocês dois, muito obrigado mesmo. Muito legal, né, esse conteúdo, essa discussão, essa troca. Sempre eu vou falar o que o Bruno disse, a mesa, né? Sentar e dedicar 1h30 para conversar. Às vezes a gente não consegue reservar esse tempo para isso, né? Só para conversar, discutir as coisas. Então, o podcast proporciona isso pra gente. Muito obrigado, são sempre bem-vindos, sabe? Pretendo, sei que com uma cara mais lavada, falar pro mano que eu vou lá visitar vocês. Ele me convida, vira e mexe. Mas eu vou armar toda a trupe de Filhote, Aras e Júlia. Igual nossas reuniões, nunca sai. Claro que sai, cara. Você que tá faltando. Então, Filhote, Aras e Júlia. E vamos bater lá e visitar vocês mais uma vez. Na nova sede de vocês, eu não fui ainda. Mas então a gente vai. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu não dei as considerações finais, eu só dei um convite. Posso agradecer aqui? Quer fazer das suas ideias de Posso pra eles? depois. Prefere você primeiro. Ah, você ia fechar Pode comigo ser? já? Ah, Não, Vai lá, a gente tanto faz. faz. Então é isso aí, uma boa noite aí para quem ainda está nos vendo e vai nos ouvir depois, né? Que sempre depois tem bastante visualização. Como o Divão já agradeceu, mas também agradecer vocês aí pelo estar presente aqui no nosso podcast. É sempre uma alegria a gente receber. Cada convidado aqui sempre tem algo a acrescentar na nossa vida. A gente sempre fala assim que às vezes a gente chega aqui meio cansado do dia, né? Mas quando a gente senta aqui e começa a trocar uma ideia, parece que tipo, esquece um pouco de tudo, né? Gratificante. Então, assim, agradecer vocês aí por estar aqui junto com nós, né? E a quem estava nos escutando, nos vendo, também uma boa noite para vocês, né? Reflitam as suas vidas, aquilo que pode melhorar ou aquilo que pode piorar. Se você não melhorar, né? Pior. Então, mas reflitam a sua vida, o caminho que você está escolhendo, as escolhas que você está fazendo, que pode ter consequências amanhã e mais para frente, né? Então, toma essa atitude, essa escolha de querer, né? Pega a fala dele de querer ter Deus como o centro da sua vida, né? Então, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até na semana que vem ou na próxima. Isso aí. Bala. Então passamos para vocês aí. Agora sim. Eu achei que você já estava encerrando por isso. Mas não, eu quero agradecer, Antes de passar para eles ali, ó, não posso esquecer que a nossa internet agora está trabalhando com... A nossa internet não, né? Mas a nossa podcast está sendo usada a internet da TriFiberNet. Isso. Que está com um parceiro aqui nosso do podcast, tanto do podcast do Will como o nosso,
Então é uma internet aqui da nossa região, muito boa. Eu uso também, né? Vou fazer propaganda. Então se você está precisando de uma internet aí, TriFiberNet. Pode entrar lá no Facebook das páginas do Estúdios Will, que tem lá o linkzinho dele lá, e pode conversar com eles lá, que eles vão fazer um preço bem bacana para vocês aí. Show? Agora sim. Agora é a hora. Agora É contigo. Obrigado, desejamos também para vocês aí todo sucesso, crescimento, tá bom? Conte com a gente nisso. Obrigado pessoal que ficou até agora aí assistindo, né? Show. E desejo também muita graça de Deus aí na vida de vocês. Contem com a gente também, independente do que for. Ah, mas eu não faço parte da igreja. Mas nós cremos juntos, e até mesmo se não cremos iguais ou juntos, nós estamos aí para ajudar, para aconselhar, para estar junto, para dar força, para orar, tá bom? Show. Deus abençoe. Isso aí. Nas redes sociais, da Zoe, a comunidade Zoe, como é que tá hoje Tá. no Instagram? Na verdade tá Giovanni Zoe. Legal. Aham. Beleza? Tá. Então sigam lá, pessoal. Pra gente fazer aquele caminhozinho até chegar na igreja. Vamos lá. Isso Lá aí. tem um monte de vídeo lá que dá pra Valeu, pessoal. Dá uma Tchau, tchau. Muito obrigado. Já. não quer nem falar. Deus, tchau, tchau. Brasil, quer dar teu tchau? Tchau. Valeu. Tchau, Isso tchau, aí. pessoal. Falou, até mais. Boa noite. Time.